Olá, meninas, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui para esse nosso seminário. Nós temos como tema do nosso seminário intencionalidade. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema. E nós convidamos então a Vivian Fernandes para estar conosco nessa tarde e falar sobre esse tema. A Vivian, ela é coach de desenvolvimento humano e especialista também em perfil comportamental. Ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas ela também é bacharel em teologia, né? E escritora e capelã. Então tem aí muitas funções, né, que a Vivian desenvolve. Ela vai estar falando um pouquinho com a gente sobre esse tema da intencionalidade. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de orar também pela vida da Vivian, né, para que Deus possa falar aos nossos corações, assim como tem falado através do trabalho dela, né, e que ela vai estar explicando também um pouquinho mais sobre o trabalho dela aqui. Senhor Deus, nós te somos imensamente gratas, Senhor, por este momento, que podemos estar aqui, ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela capacidade que Tu também deste a Vivian, no discernimento que Tu deste a ela, Senhor, de poder preparar todo este tema, todo o conhecimento que Tu deste a ela acerca deste tema, e que agora Tu pode estar nos enchendo, Senhor, deste conhecimento também, através da vida dela. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. E obrigado, Senhor, porque essa Tua serva pode estar aqui conosco e nos servir também com Seus dons na Sua obra. Nós Te louvamos por isso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Assim, vamos testar o microfone. Obrigada. E, na verdade, o que eu sou serva do Senhor, né? Então, o que eu tento é sempre estar disponível para o chamado dEle, pronta para aprender e conhecer um pouco mais. Mas, antes de começar, né, a falar sobre intencionalidade, eu quero falar um pouquinho do meu testemunho. Porque hoje, aos meus 62 anos, fui conhecer Jesus com 36, mas aos 18 anos eu conhecia Jesus de ouvir falar só, né? Tive meu casamento dos sonhos, aquilo tudo idealizado, foi maravilhoso. Aos 21 anos eu tive a primeira filha, aos 22 a segunda, aos 26 meu terceiro filho, e nós sonhávamos 5, mas aos 29 nos separamos. Então não deu tempo de ter os 5 filhos, né? Mas me separei e como passei todas as dores de uma mulher separada, que talvez algumas já tenham ideia, né? Não sei se já viveram ou conhecem pessoas que se separaram. E além das dificuldades emocionais, as dificuldades financeiras que a gente tem, porque é interessante que quando separa, o pai deixa de achar que é o provedor dos filhos, né? Então a gente tem que assumir esse papel também, quase que sozinha. E sempre entendendo que faltava alguma coisa na minha vida, sempre com muitas dificuldades emocionais, em busca também não sabia do quê, mas eu tenho uma família e sempre tive muitos amigos muito especiais e que me carregaram no colo nesse tempo, mas ainda faltava alguma coisa. E aos 36 anos eu conheci a Jesus e foi realmente transformador na minha vida. Eu digo que foi uma nova chance que Deus me deu, com um novo conhecimento da palavra, e eu que já era uma apaixonada pela vida, pensem eu apaixonada por Jesus, né? Então foi assim uma coisa maravilhosa na minha vida e tem sido até hoje. Essa paixão cada vez aumenta mais, cada vez mais eu aprendo. E nesse caminhar, né, fui para a igreja, conheci, sempre pedindo a Deus, porque eu gosto do casamento. Gente, eu queria casar de novo, sabe? Eu era nova também e eu queria casar de novo. Eu fui feliz no meu casamento, não deu certo no final, mas eu fui muito feliz e eu queria casar novamente. E pedi a Deus um homem de Deus, aquele homem de Deus que soubesse mais da palavra do que eu, que fosse de berço cristão, que eu via aquele povo da igreja, né, que era cristão de berço. Eu falava, meu Deus, que coisa mais linda, eu
quero um marido desses para mim, né? Homem de Deus, de oração, que soubesse mais que eu, porque eu digo, eu não tenho muita memória, gente, porque depois eu entendi, porque se Deus me desse memória, misericórdia, pensa eu com memória, não ia precisar nem orar para falar, pai, onde que está essa palavra, né? Eu ia ser muito independente. Então ele já não me deu nem muita memória para que eu vivesse aos pés dele, mas eu queria um marido que soubesse onde estava tudo na palavra. E conheci um viúvo assim, gente, no começo assim não me chamou muita atenção, mas depois, né, começaram os amigos e o pastor e tal, acabamos nos casando. Com 41 anos aí eu me casei. Ele com 2 filhas, eu com 3 filhos. Meu filho ainda na adolescência, as meninas mais velhas, as dele um pouquinho mais velhas que as minhas. E aí casamos. Ele deixou as dele morando sozinha, que foi por serem mais velhas, e foi morar na minha casa. Gente, sabe aquele pacote lindo, aquele que idealizei, aquele marido, homem de Deus, berço cristão? Misericórdia. Foi a maior decepção, porque eu achei que casando, né, ainda no início da vida cristã, eu achei que casando com aquele homem de Deus, de berço cristão, né, ia ser o homem de Deus. E ele era, mas pense, tudo novo. Gente, eu era a 1000 por hora. Eu fazia 10 coisas, acho que 10 não, umas 30 ao mesmo tempo. A 1000, mas ele me conheceu assim, ele achava lindo assim, mas ele veio de uma outra situação, que a esposa era bem submissa, de berço cristão também, né, coisa mais linda, e eu com aquela sede de aprender, sede de atender. Eu era diretora do coral, eu era do Ministério de Mulheres, misericórdia, e trabalhava e cuidava dos filhos, era motorista deles. Então pense o choque que foi para ele e para mim também, né? Porque daí eu comecei a ver um homem que eu não tinha conhecido no namoro. E, gente, que diferença que é, né? É uma diferença grande. E aí, como eu na separação, eu saí meio de vítima ali, pensa, meus amigos e minha família, olha, me carregaram no colo, e eu só tinha palavras maravilhosas para mim. Eu achava que eu era maravilhosa, gente. Aí eu caso, meu marido diz assim uns 10 defeitos meus por dia, coisa que nunca ninguém tinha dito, ninguém. Meus filhos assim, é a melhor mãe do mundo, tudo, né? Aí eu comecei a viver uma realidade bem diferente, que ele começou a trazer coisas negativas. Eu falava, mas não pode ser, nunca ninguém me disse isso. E eu sempre gostei de escrever, começava a anotar tudo que ele falava de mim que não era bom, sabe? Não tinha nada bom, por sinal. Tudo que era ruim, eu anotava. Chegava à noite, eu me colocava de joelho e falava, pai, se meu marido está dizendo que eu sou isso, eu acho que eu não sou. Mas se for verdade, o Senhor me transforma. Se não, transforma ele. Queridas, nós esse ano fazemos, mês que vem, 21 anos de casado. Eu posso dizer que os meus últimos 7 anos de casado têm sido os melhores da minha vida. Mas até aí, nós fomos, eu digo que não existe relacionamento, existe relacionamento. A gente vai se ralando, e assim nós nos ralamos, gente, mas de um jeito que nós tiramos a pele um do outro. E Deus nos moeu. Servindo a Deus, os dois, porque ele também, depois fomos trabalhar no Ministério de Casais, mas os dois moídos, e Deus nos colocou no pó para nos transformar e trazer cada vez mais perto dele, mais dependente, e sabendo que nós temos que ser transformados dia a dia, gente, não adianta. E essa oração de que não sou eu errada, nem é ele, somos nós, ajudou a entender que muita coisa a gente acaba achando que é o outro, mas muita coisa sou eu, né? Então, essa questão de ser transformada a cada dia é uma coisa deliciosa. E eu garanto que ainda temos muito, muito a ser transformados para a honra e glória de Deus, né? Para poder inspirar, né? Porque é aí que está. Mas nesse caminhar, isso eu fiz aí o seminário, e aí para trabalhar, né, para seguir,
como pastora, as portas fecharam e Deus me deu uma estratégia, porque eu queria continuar a trabalhar com gente, né, com pessoas, mas eu também precisava da questão financeira, eu não podia só ser voluntária. Então, eu escolhi ser coach, né, porque eu posso trabalhar com vidas, posso falar de Jesus, não tenho problema com conselho, né? Que nem se eu fosse fazer psicologia, que eu tive a opção, mas aí eu também tenho que ter a ética. E aí eu escolhi o coach para continuar a falar de Jesus para as pessoas e ver essa transformação. Então, hoje, eu sou uma das idealizadoras do Espaço Volare, que é um centro de atendimento integral. Nós temos um espaço ali em Curitiba, são 2 psicólogas e eu. E aí nós trabalhamos, elas, né, na parte da psicologia, e eu, clínica, e eu na parte de coach. E também tenho alguns cursos e trabalho muito com o propósito de vida, né? Então, quem eu sou para fazer o que eu faço. E baseado sempre no perfil comportamental, né, para entender o nosso comportamento, quem nós somos, quais são os planos de Deus para a minha vida. Então, esse é um pouquinho da minha história, né? Hoje sou avó, minha primeira neta com 3 meses, e ela é filha do meu filho. Nenhuma das nossas meninas casaram. As minhas filhas são servas do Senhor, eu tenho uma filha pastora, tenho outra também que é da equipe do louvor da igreja dela, também dedicada a Deus. E me alegro muito em poder servir e estar aqui com vocês, porque eu amo esse ajuntamento de mulheres. E olha, deixa eu contar, foi no retiro de mulheres luteranas que eu aceitei a Jesus. Então, para mim, assim, um privilégio estar aqui com vocês. E quando a gente fala, né, de ser apaixonada, e eu sempre gosto de falar disso porque eu amo as pessoas e eu sou uma apaixonada pela vida, essa questão de fazer as decisões, né, e saber quem eu sou, o que Deus quer para mim, eu também busquei de Deus o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida é contribuir para que pessoas conheçam e desenvolvam suas potencialidades, reconheçam suas limitações e tenham uma vida pessoal e emocional e espiritual saudável. Então, é para isso que eu existo, para contribuir com pessoas que possam se encontrar e ser esse instrumento de Deus na vida delas. E hoje, quando eu falo sobre intencionalidade, é muito interessante, porque eu não sei se vocês perceberam que essa palavrinha parece que ela está meio na moda. Não sei se vocês... Antes, a gente não ouvia falar muito sobre algumas palavras, né? Eu digo que a última foi a vulnerabilidade. Tudo daí era vulnerabilidade. E agora começou a intencionalidade. E pipoca aqui, pipoca ali, intencionalidade. Falei, opa, o que essa palavrinha agora, né, está sendo tão comentada, tão usada? E aí comecei a fazer uns estudos, fiz até uma tarde, que eu tenho umas tardes especiais lá no Espaço Volare, que eu chamo algumas convidadas, e a gente fala de algum tema. E eu falei sobre intencionalidade, e depois, quando nós conversamos, né, eu falei, olha, eu acho que é um tema gostoso para a gente levar para as mulheres. E por quê? Porque se eu soubesse o quanto é importante a gente ser intencional, olha, eu teria errado muito menos na vida. Porque a gente vai fazendo as coisas à medida que elas vão chegando, a gente vai colocando diante de Deus, mas a gente não para realmente ser intencional. E o que é ser intencional? Eu também gosto, como a Carmen, eu também vou lá no dicionário, né, no nosso amiguinho lá, e intencionalidade, no dicionário, é a qualidade ou característica. Eu olho aqui, ó, fui bem na frente aqui da minha fala, eu não vou mudar aqui um pouquinho. Qualidade ou característica do que é intencional é ter uma intenção, ter um propósito daquilo que eu vou fazer. Então, é saber o que eu quero fazer para poder fazer. E será que a gente sempre sabe o que quer, onde quer chegar, para poder ser intencional? E olha que gostoso, olha que fácil que é entender o que é intencionalidade, né? Ser intencional é fazer as coisas de propósito.
por um propósito. Então eu faço de propósito, eu faço um estudo de como eu vou fazer, porque eu tenho um propósito. E tem um versículo que eu gosto muito, que é o meu versículo de vida, que eu digo, né? Porque eu aprendi, escutei a vida inteira do meu pai, que a gente podia ter tudo o que quisesse. Era só se esforçar, era só se trabalhar, era só aprender, que a gente conseguia. E assim eu cresci. E quando eu conheci a Cristo, e que eu vi esse versículo, né? E ali em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu entendi que eu não podia nada, e eu achei delicioso, porque eu podia tirar aquelas cargas que a gente não, né, carrega, porque eu não sei nada, eu não entendo nada, mas debaixo da vontade de Deus, da verdade de Deus, eu posso tudo, porque é Ele em mim, e não mais pela minha força. E intencionalidade é isso, não sou mais eu que vou ser intencional também, é Cristo em mim que vai fazer com que eu seja intencional. Não são os meus planos, mas os planos dele para a minha vida. E aí eu comecei a ver um pouquinho essa intencionalidade de Deus. Meninas, eu estou convertida, acho que uns 26 anos, né, mais ou menos isso. Mas tem coisas que parece que me abre os olhos assim, de repente, falo, nossa, mas eu nunca tinha visto, né, por aí, que parece que mostra uma coisa tão óbvia, mas eu nunca tinha, quando comecei a estudar um pouquinho mais a intencionalidade, eu nunca tinha percebido da maneira que eu percebi a intencionalidade de Deus. Pode ser, é que às vezes eu sou um pouco ingênua, sabe? Talvez vocês falem, Vivian, 25 anos e só agora. Mas acontecem essas coisas, né? E aí a gente vê, né, na palavra de Deus, ali em Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz. Gente, olha que coisa mais linda, haja luz. Sempre, tudo que Deus criou, Ele já deu uma identidade, mas Ele também deu um propósito. Então, luz, né? O que é a luz? Todos nós sabemos o que é a luz, mas para que serve a luz? Nossa, tanta coisa, né? E tudo, se a gente for ver aqui um pouquinho adiante, né? Lá no 11, disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Vocês acham que Deus não tinha intenção, quando produziu a terra, a relva, tudo tinha um propósito, tudo foi pensado. Quando Deus fez o homem, né? Ele queria ter filhos à sua imagem. Ele queria ter uma família que pudesse trazer tudo aquilo que ele tinha, né? E Deus queria ter uma grande família que expressasse na terra a glória dele. Seria lindo, né? Vai ser ainda, né? Vai ser. Mas ele pensou em tudo. Ele foi intencional. E lá em Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27 e 28, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Não foi intencional? Não? Olha só Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Mais intencional que isso. E o que é Salmo 139? Gente, eu amo o Salmo 139. Vou trazer só 2 versículos. O 13, né? Que tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. E os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda delas havia. Que amor é esse, gente? Que amor é esse por nós? Que antes de tudo ser criado, Deus já sabia da nossa existência. Nós somos únicas. Nós somos únicas. Por mais que tenha diferença comportamental, por mais que tenhamos diferença, né, nas qualidades, nós somos únicas. E a intencionalidade de Jesus, que eu também trouxe uns exemplos, né? Olha só. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Vocês viram que ele chamou quem estava pescando e quem estava consertando a rede? Ele chamou, se a gente for ver os 12 discípulos, cada um tinha uma habilidade, cada um teve uma forma de colaborar como corpo. Então é assim que Jesus fez. Vocês acham que ele simplesmente escolheu? Não, ele sabia quem ele tinha que escolher para que caminhassem junto, aprendessem juntos, para passar depois todos os ensinamentos da forma de que cada um tinha a sua facilidade. Isso não é lindo? E como é intencional, né? E a morte de Lázaro? Isso eu quero até ler aqui para vocês no rodapé. Olha só, né? Porque vocês com certeza vocês sabem disso, mas eu digo, a gente sabe, mas é tão bom ouvir de novo, né? A tradição judaica ensinava que a alma ficava rodando o corpo do morto durante 3 dias, na esperança de poder voltar. Embora essa crença não passasse de mera superstição, muita gente acreditava nela. E o fato de Lázaro já estar há 4 dias morto, e não 3, não deixava dúvidas na mente dos judeus de que sua ressurreição tinha sido um milagre inquestionável, realizado por Jesus. Não foi intencional? Que coisa mais linda. E aí a gente vai vendo o quanto Jesus também foi intencional. E o que a gente pode aprender com isso? O quanto nós temos sido intencionais nas nossas ações. Na mulher, né, com sangramento, ali no capítulo 5, né, capítulo 5, 34, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Por que ele perguntou quem tocou? Precisava ter perguntado? Mas ela precisava desse encontro. Olha o amor de Jesus, chamar ela de filha. Pense, uma mulher que foi rejeitada, que não podia tocar em ninguém, porque todos ficavam imundos. E aí vem Jesus e chama ela de filha. Não foi intencional? Então, isso faz com que a gente se apaixone mais pela palavra, não é, gente? Olha só que forma linda de a gente ver a intencionalidade. E aí, vejam só, Jesus viveu toda a sua vida na terra de forma intencional. Ele sabia o que fazia, o porquê que ele fazia e para quem ele fazia. A gente tem que lembrar isso também de nós, né? Porque, olha só, nós temos a mente de Cristo. E se Cristo fazia isso, e se Cristo sabia o que ele tinha que fazer, nós também temos, porque nós temos a mente de Cristo. Está aqui em 1 Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós temos que utilizar melhor essa nossa mente,
né? E temos que aprender a viver de forma intencional. Como é que nós vamos viver de forma intencional? Porque Jesus sabia o propósito do Pai. Será que nós sabemos? Vocês aqui sabem o propósito de vida de vocês? Né? Não precisa responder, não, só pensa, vão pensando aqui. Né? Vocês sabem o que Deus tem para cada uma de vocês? Eu não sei, vocês não têm vontade, né? Eu, graças a Deus, agora eu sei o meu, né? Mas antes eu falava assim, Pai, me diz o que o Senhor quer de mim, põe no outdoor, porque eu não estou enxergando, assim, bem prontinho, né? Para facilitar a minha vida, né? Mas Ele não me mostrava assim. Teve que passar o processo, o relacionamento, tudo isso, né? Para Ele poder dizer. Mas eu quero agora que vocês pensem, para começarmos a entender um pouquinho desse propósito na vida de vocês, eu quero que vocês pensem em 3 qualidades que vocês têm, tá? 3 qualidades. O que são essas qualidades? Aquilo que vocês fazem muito bem. Sabe que as pessoas até falam, nossa, você é boa nisso. Ou aquilo que vocês fazem com tanta alegria, que vocês fazem assim, com satisfação, né, que vocês gostam, que é fácil para vocês. E aí eu queria que vocês juntassem de 2 em 2 e comentassem 3 qualidades que vocês têm. Pode ser? E só que vocês acham que Ele nos deu essas qualidades para a gente fazer para a gente? Para o próximo. Essas qualidades que a gente tem, tanto as que vocês disseram e a que você disse, são para quem? Foram para elas as qualidades que elas disseram que tem? Não, é para o outro. Então vocês têm dúvida que é de Deus? Eu acho que teriam dúvida se fosse para vocês. Mas não foi isso que vocês me falaram. Então, com certeza, é aí que Deus quer usar vocês. Essa qualidade que Ele deu para vocês é o propósito de vida de vocês. É só trabalhar um pouquinho mais e não pode esquecer, né? Porque isso é sério. Mas não são só 3. Eu pedi 3 só para não dar um nó na cabeça de vocês. Nós temos muitas qualidades. E se vocês começarem a anotar, a se perceberem durante o dia, vocês vão levantar umas 30 qualidades. Algumas a serem trabalhadas, né? Algumas lá amortecidinha, quase morrendinho, mas que pode despertar, porque esse é o propósito de Deus para cada um. O que vocês fazem com alegria? O que dá prazer para vocês? O que vocês fazem de uma forma fácil? Esse é o propósito de Deus. O que é para o outro, né? É o propósito de Deus, porque o propósito de Deus para nós é servir. O propósito de Deus para nós é falar dEle, com as nossas vidas, não? Não só com a vida, você tem que falar a palavra também, né? Mas o que a gente faz com essas nossas sementinhas das nossas habilidades? Então, eu até pus aqui a história do abacaxizinho, né? Se eu tenho uma semente de abacaxi, que é a minha habilidade fácil, se eu planto, vai demorar para colher. Vai demorar, de repente, eu vou usar a tua habilidade de cozinhar, tá? Talvez goste. Hoje, com certeza, eu sei que você deve cozinhar e cozinhar bem. Mas, no início, gostava, mas não sabia fazer direito, né? Então, quantas das nossas habilidades nós estamos plantando, mas queremos já colher? Nós temos pressa, gente. Nós queremos já ver aqui a plantação de abacaxi, a gente planta já quer no dia seguinte. Isso acontece? Não acontece. As nossas qualidades também, elas precisam de um tempo para maturação, um tempo para se desenvolverem. Gente, eu digo que nada melhor que esse meu casamento, que começou de um jeito que eu falava, Pai amado, o que vai dar disso? Eu não vou me separar de novo, pensa. Né? Eu não sei. Casei com o homem de Deus e agora eu separo, está louco, eu não ia fazer isso. Então, eu sabia que eu tinha que passar por um processo. E eu tinha certeza, e sabe por que eu sabia que eu tinha que passar por um processo? Porque eu busquei muito da validação de Deus para o meu casamento. Gente, nós oramos muito, nós colocamos diante de Deus, nós fomos até o pastor, nós demos um tempo orando até começar a namorar. Nós tínhamos certeza que era isso. Então, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, mas a gente sabia que tinha que perseverar.
Isso é para tudo na nossa vida. É para a vida profissional, é para os nossos relacionamentos, com Deus. Isso é com Deus também. Então, nós temos que esperar esse tempo da maturidade, esse tempo do amadurecimento. Mas a gente não quer passar pelas disciplinas, né? A gente não quer ser persistente. A gente vê lá a bailarina com a sapatilha. A gente não vê o pezinho dela tudo arrebentado. A gente vê lá no Face, no Instagram, a foto linda, mas a gente não vê lá atrás o que está acontecendo. A gente acha que a vida do outro é fácil, mas a gente não sabe as histórias que estão por trás. Não tem vida de ninguém fácil, gente. Nós temos momento de extrema alegria. Aqueles momentos, né, que eu digo, estamos lá no monte, mas já vem o vale. E a gente tem que saber se alegrar no vale e no monte, porque vamos passar pelos dois. E nós vamos crescer nos dois. Mas nós temos que saber quem que está conosco, né? E essa disciplina e essa persistência nós temos que ter. E a disciplina, vamos ver o seguinte aqui. A disciplina, o que nós temos que ter para ser disciplinados? Nós temos que ter um objetivo. Como é que nós vamos ter uma disciplina sem ter objetivo? Né? Como é que nós vamos ter disciplina sem ter um planejamento para atingir esse objetivo? Como é que nós vamos criar uma meta para atingir se nós não sabemos qual é o objetivo, qual é o planejamento? E como que nós vamos ter rotina para que as coisas aconteçam? Para que eu seja transformada no dia a dia? Então, eu tenho que ter disciplina, mas eu tenho que saber qual é o objetivo que eu quero. E é eu que quero? Deus vai colocar no meu coração. Né? Então, mas eu tenho que saber quais são minhas habilidades. Eu tenho que saber que a vontade de Deus é soberana minha. Eu tenho que abrir mão, às vezes, de algumas coisas que eu quero. E passar pelo processo do relacionamento. Né? Passar por processos que são difíceis e que a gente, às vezes, quer pular. E a persistência? Né? Nós precisamos de motivação. Agora, me conte uma coisa. Tem motivação melhor de saber que os planos de Deus são os melhores para a minha vida? Gente, se a gente perder qualquer motivação, e a gente sabe que esses são os planos de Deus para nós, nós nos apegamos à palavra dele e seguimos. Essa é a maior motivação. Essa faz com que a gente siga. Esforço para ter persistência. Esforço, gente. Pensa aquela bailarina, quanto ela treina. Pensa o grupo de louvor, quanto eles ensaiam, quanto eles oram. Pense para a gente chegar aqui tudo lindo, maravilhoso, com os kitzinhos lá, tudo reservadinho, tudo lindo, crachazinho com etiqueta, não, como é o nome aqui? A corzinha aqui, né? Adesivo, obrigada. Com adesivinho aqui. Quantas pessoas em cada grupo? Vocês acham que não teve esforço? O que a equipe precisou abrir mão para que a gente tivesse tudo isso aqui? Mas elas tinham uma motivação, né? De nos ver felizes aos pés do Senhor, transformado para a honra e glória de Deus. Isso fez com que elas pagassem qualquer preço. E não é? E vão fazer de novo, porque vai acabar, elas já vão estar sonhando com o próximo, né? Por quê? Porque tem uma motivação, porque tem que ter um foco. Porque se a gente tirar o olhar do foco, daquilo aonde a gente quer chegar, a gente vai desanimar. E a gente vai, sabe aquela que 81 pessoas, mas uma reclamou de alguma coisa, sabe aonde elas vão olhar se não tiverem foco no que Deus tem para a vida delas? E para as nossas, por causa delas, né? Vão falar assim, não deu certo, porque aquela mulher saiu tão infeliz, ela falou isso, mas a gente tem que parar. Tem que ter foco, tem que ter persistência. Né? E tudo o que queremos ver manifesto, existe uma intencionalidade externa e uma interna. A interna é gerada na mente e a externa é gerada de atitude. Não adianta nós sermos transformadas, mudança de mente,
se não temos a atitude de mudar. Porque aí vai embora. Ah, fui transformado, que lindo, glória a Deus, está maravilhoso. Olha, o retiro, saio daqui completamente transformado, gente. Aí, no dia seguinte, né, já pega a rotina do dia a dia, não tem a atitude certa, e aí acho que só no próximo retiro que vai melhorar. Então, nós temos que ter atitudes. Eu digo atitude de gente grande, né? Aquela que não dá para voltar atrás. E mesmo que a gente queira, né, nós vamos falar, não, passo para trás não, só para frente. Né? Então, a gente tem que ter atitude, sim. E para poder agir, preciso saber onde eu quero chegar, que foi o que eu comentei antes também, né? E quando eu sei o que eu quero, aí sim, aí eu vou ser intencional. E tudo na nossa vida, a nossa maneira de viver, nosso comportamento, nosso trabalho, esforço, é dirigido pelas metas que nós colocamos, né? Então, nós precisamos dessas metas. E quais são as metas que nós temos que ter? Nós temos que ter meta pessoal, emocional e espiritual. Como que está a vida de vocês na área pessoal? Vamos lá. Cuidado pessoal. Como é que vocês estão dormindo? Tá? Pensem bem. Hã? Já no primeiro? Né? Então, olha, vamos ver o seguinte. Nós temos 32 horas por dia, certo? 8 dormimos, certo? É. Não, 32, 24, perdão. Desculpa, perdão. Corta depois. 24 horas por dia, tá? 8 horas, o que eu faço? Durmo. Isso é o certo para nós. Quem dorme 8 horas por dia aqui, por noite? Gente, parabéns. Parabéns. Né? Porque nós precisamos dormir 8 horas. Outra 8 horas é para trabalhar. Quem não trabalha fora, trabalha dentro. Porque, gente, dentro de casa tem muito trabalho. Né? Quem trabalha fora tem que tirar das 8 horas de lazer. Então, nós temos 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas de lazer, que aí entra tudo, né? O nosso tempo com Deus, entra tudo. Então, nós também temos que aprender a administrar o tempo para ter esse cuidado pessoal e tudo aquilo que nós temos que ter, certo? Então, se a gente for ver 8, 8 e 8, a gente vai ver que está fazendo alguma coisa errada na vida. Porque dá tempo de dormir 8 horas, sim. Né? Então, a gente tem que se organizar. Aprendizados. Como é que vocês... O que vocês têm aprendido de novo? No dia a dia. Nós temos que ter também esses aprendizados. Às vezes, nós temos que desaprender coisa que aprendemos errado também, tá, gente? A gente só dá o passinho para trás para desaprender aquilo que está errado. Depois a gente fala um pouquinho mais aqui. Mas o que nós temos aprendido no dia a dia? Gente, isso dá motivação. Nós precisamos aprender coisas novas. Quem sabe os hobbies que tem? Alguém tem hobby? Nós temos que ter hobbies, queridos. Nós temos que ter hobbies. Então, às vezes, a gente nem pensa, a gente até tem e nem sabe que é hobby, porque não se alegra no hobby. Vê o hobby como obrigação. E o hobby é uma coisa deliciosa, né? Quem tem se divertido? Divertimento, sair, viajar no parque, fazer piquenique. Quem tem se divertido? A gente se diverte no trabalho também, né? Porque trabalhar, quando a gente faz o que gosta, a gente se diverte muito. Mas será que a gente tem se divertido com tudo que a gente faz? No passar roupa, no lavar roupa? Hoje nós estávamos até falando no café da manhã. Gente, graças a Deus, você tem que lavar roupa, tem que passar roupa, você tem que lavar a louça. É porque tem gente para a gente interagir, para a gente cuidar, para ser cuidada, né? Então, temos nos divertido com isso também?
Na comunicação, como é que vocês estão na comunicação? Será que a gente está se comunicando direito? Será que a nossa família está entendendo o que nós estamos falando? Ou a gente fala assim, não, mas nem adianta falar, não entende mesmo. Quanto nós temos nos comunicado e nos esforçado para nos comunicar, aprendido como se comunicar. Nós não podemos ficar só achando que sabemos tudo, nós temos que buscar. Como é que são os nossos relacionamentos? Olha, infelizmente eu tenho que dizer uma coisa para vocês, somos nós. Nós que temos que dar o primeiro passo, porque somos nós que vamos perceber como que estão os relacionamentos, como estão os nossos familiares, né? Como que são os nossos amigos. Às vezes meu marido fala assim, mas precisa você marcar alguma coisa? Fala, mas todo mundo espera que eu marque. Não adianta, eles já esperam que eu marque. Se eu não marco, ninguém marca. Então vamos marcar, porque eu gosto assim de uma reuniãozinha, né? Então, aí eu falo para ele, bem, quem precisa sou eu, né? Quem que precisa de sair de relacionamentos? Sou eu. Tem quem não precise. Então, aquele que não precisa, ele não vai fazer força nenhuma, porque não é errado não precisar. Né? Sempre aquilo, excessos. Mas quem gosta, por que não dar um passo? Por que não olhar com um olhar diferente? Por que não convidar aquele que nunca é convidado? A gente tem que tomar o primeiro passo. Né? Faz bem. Quem tem sonhos aqui? Gente, eu tenho muito sonho. Eu fico vendo minha idade, eu falo, Pai amado, 62, 72, 82, 92. Ai, acho que vai dar tempo. Porque é muita coisa que ainda eu sonho, gente. E isso faz com que haja motivação, haja que é muita coisa boa. A gente tem que sonhar, isso faz bem para a vida, né? E amizades. Como é que são amizades? Vocês estão tomando cafezinho com as amigas? Né? Estão conversando com as amigas, com os amigos. Gente, nós precisamos de amizade. Então, nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que revisar essas áreas da nossa vida. E na área emocional, como é que estão as emoções de vocês? Deixa eu dar só uma passagem assim, né, para a gente entender um pouquinho aqui. E as emoções, o que são as emoções? Emoções é aquilo, né, que eu sinto na hora. Então, se levar um susto aqui, eu vou dar um pulo. Né? Se explodir alguma coisa ali, vamos sair correndo. Então, é aquele impacto que o meu corpo sente. Tá? Então, é a minha emoção. Mas tem um sentimento, que a emoção gera sentimentos. Tem sentimentos bons, na verdade, não deveriam ser ruins, mas a gente coloca como sentimentos bons e ruins. Qual que é a diferença? O bom me faz bem, e o ruim não me faz. Mas o ruim também, na verdade, ele também faz bem. Ele é também uma defesa, é um aviso. Né? Então, eu tenho sentimentos. Então, como é que nós estamos lidando com esses sentimentos? Nós temos as necessidades, porque cada necessidade, cada sentimento gera uma necessidade. Se eu estou triste, o que eu preciso para acolher a minha tristeza? Será que eu preciso me colocar diante de Deus? Será que eu preciso pedir para Deus trazer alguém para me escutar? O que eu preciso para acolher a minha tristeza? Então, cada sentimento, ele requer uma necessidade. Eu preciso acolher o meu sentimento com uma necessidade. Só que eu tenho que entender o meu sentimento e entender minha necessidade. E, às vezes, eu passo batido e falo, deixa para lá, nem adianta ver isso. Adianta. E Deus está pronto para nos ouvir o tempo todo. Né? E se Ele entender que a gente precisa, Ele coloca pessoas na nossa frente. Né? Coloca não só amigos, como profissionais. E as crenças? Agora é hora, às vezes, de desaprender. Né? Porque nós temos crenças, aquilo que nós aprendemos lá atrás, e que, de repente, não faz bem hoje para nós. Né? Então, eu gosto de dar esse exemplo aqui, porque quando eu era pequena, a vovó morava com a gente, e aí ela falava assim, filha, você que é linda, pega para a vovó. Filha, você que é linda, faz para a vovó. Você que é boazinha, faz para a vovó. Você que é boazinha. E era sempre assim. Como é que eu cresci? Para ser boazinha e linda, eu tinha que fazer para o outro. Né? Aí servia a vida inteira que nem louca. Para quê?
para me acharem linda e boazinha. Gente, quando eu descobri isso, eu falei, pelo amor de Deus, gente, tive que voltar lá para minha menina e falar, olha, querida, você cresceu, não precisa mais disso, você sabe como é que a coisa acontece. Mas quantos anos eu passei assim? Então, tem coisas da nossa vida que estão lá atrás, nós já mudamos, nós até já entendemos, mas ainda nos incomodam. Então, nós temos que saber. E se tem alguém que gosta de relembrar isso, é um tal do capeta, sabe aquele que vem lá e fica, mas você está muito feio, você não está fazendo mais nada para ninguém. Deus tem muito mais para a nossa vida, para transformar a nossa vida, do que Ele quer usar a nossa vida no outro, gente. Primeiro, Ele transforma a nossa, depois Ele usa. Porque Ele não precisa de nós, não. Mas é um prazer nós servirmos. É um prazer ser instrumento de Deus. Então, quando a gente deixa ser transformada por Deus, quando a gente trabalha essas crenças, essas nossas inseguranças, em toda essa parte nossa emocional, a nossa sabotagem, por que nós precisamos de inimigos se nós mesmos acabamos com a gente, gente? Nós somos péssimas com a gente. Tanto é que é difícil a gente entender quais são as nossas habilidades, né? Então, nós precisamos entender que nós somos filhas amadas e que Deus nos ama. E nos fez maravilhosas. Só precisamos ser tratadas, mas já somos, né? Então, nós precisamos disso. E a vida espiritual? Como é que está o nosso tempo com Deus? Como é que está a leitura da palavra? Como é que está o louvor? Como é que está a vida verdadeira com Deus? Porque, gente, não adianta a gente falar, estou bem com o tempo de Deus, leitura da palavra, tranquilo, todo dia, tal hora, louvor. O louvor não são só as canções. O louvar a Deus é agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida. A vida verdadeira é tirar o julgamento do nosso olhar. Porque o que adianta a gente falar, mas eu todo dia eu oro e eu leio a palavra. Os outros, não. Gente, matou tudo. Não adianta mais nem ir lá orar, porque nós estamos julgando. Então, essa vida verdadeira, ela não pode ter nem orgulho e nem julgamento. Então, como é que está a minha vida espiritual? Então, essas coisas nós temos que entender, né? Temos que ser intencionais para poder ver como é que nós estamos vivendo a nossa vida. E aí sim, aí nós vamos mudar a nossa atitude. Aí nós vamos poder seguir em frente, né? Porque ser feliz dá trabalho, gente. Não é fácil ser feliz, né? Então, a gente tem que estudar outras possibilidades de ser feliz com o que eu tenho hoje. Tá, mas eu preciso de outras coisas, né? Até para colocar no lugar de outras. Então, o que me faz feliz? Ir atrás, pegar as qualidades, né? Ir atrás. Então, dá trabalho a ser feliz também. Mas a gente não pode desanimar, a gente tem que seguir. Porque se estamos aqui, é porque não acabou e Deus não cumpriu todo o propósito dele ainda na nossa vida, né? Então, vamos seguir, que tem coisa linda pela frente. Amém? Então, vamos orar, né? Paizinho, obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo. Te pedimos que cada vez mais o Senhor esteja inquietando os nossos corações, Pai, para que a gente possa te buscar mais e mais, para que a gente possa realmente ser transformados, Pai, naquilo que nós necessitamos. Depositamos no Teu altar, Paizinho, as nossas dores, nossas frustrações. Damos lugar aos Teus sonhos na nossa vida, à Tua vontade, que cada vez mais, Paizinho, o Senhor esteja nos transformando para a honra e glória do Teu nome. Haja com o Teu poder, Pai. Obrigada por cada instante, cada detalhe, por tudo que estamos vivendo nesses dias. E que possamos voltar para casa com mulheres de atitudes, mulheres que foram transformadas e que vão seguir, Paizinho, os Teus passos para cumprir os Teus propósitos. E age, Paizinho, com o Teu poder nos nossos lares, naqueles que ficaram, naqueles que necessitam também de ajuda Tua, Paizinho. Que seja o Senhor a suprir as necessidades daqueles que amamos, daqueles que também temos dificuldades. Cuida, Paizinho, do nosso país, cuida, Paizinho, das nossas vidas e dá-nos agora, Paizinho, um final de tarde, uma noite debaixo da Tua vontade, da Tua graça. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus.
Amém.